Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do teu filho. Nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, por estarmos em família. Obrigado, Senhor. Fala conosco, Senhor, através do teu Espírito Santo, usando o teu servo, Senhor, uma vez mais. Que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, falar com a tua igreja, falar com o teu povo, falar aos nossos corações, Senhor, usando a vida do teu filho. Aquele que vai dizimar, aquele que vai ofertar, aquele que vai derramar o seu perfume, aquele que vai abençoar a tua obra. Que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor faça, Senhor, que as tendas sejam alargadas, que as tendas sejam expandidas, que o Senhor abençoe de forma poderosa e de forma sobrenatural. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e você diz... E aplauda o Senhor pela vida do servo de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. De antemão, feliz 2025 a toda a igreja, a todos vocês. Seja um ano de paz, alegria, vitória, saúde, riqueza em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor Armando, pastor dessa casa, sua esposa, sua família. Deus abençoe o pastor Denis Alves, pelo carinho, pelo convite. Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos. Deus abençoe toda a equipe de pastores, uma equipe fantástica. Se eu citar nomes eu posso falhar, mas sintam-se todos abraçados esta manhã. Deus abençoe toda a igreja. Quem quer ouvir Deus falar, diga amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Deus já falou de forma singular, especial aqui comigo essa manhã. Pastor Paulo, o senhor não tem ideia de uma frase que o senhor citou e Deus falou comigo ali já sentado. Deus abençoe sua vida e continue nesse entusiasmo, nessa motivação, porque Deus tem o melhor para os filhos dele também. Isso é muito bom. Efésios 2, versículo 1, 2, 3, 4. Eu vou ler até o 10, mas para não ficar cansativo, eu leio 1, 2, 3, 4 e finalizo no 10. Diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vou ler o 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos. Vamos para o 10 para eu ganhar tempo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E a igreja diz: Paulo, ele escreveu 13 cartas aproximadamente, que nós a chamamos de cartas paulinas, e essas cartas tiveram finalidades fantásticas de motivação, exortação, aconselhamento, o famoso puxão de orelha em alguns casos, como a igreja de Corinto, que havia diversas dissensões, ânimo para o jovem obreiro, cooperador Timóteo, dentre tantas outras finalidades das cartas paulinas. Mas a carta de Efésios me chama muito a atenção, apesar de sempre nós focarmos, pastor Denis, na questão da armadura espiritual ou da batalha espiritual, como muitos chamam o capítulo 6.
Efésios ficou muito conhecido justamente por esse capítulo. Mas há algumas questões nessa carta que Paulo escreveu que me chamam a atenção, que há alguns pontos da doutrina da salvação, que nós chamamos na nossa teologia sistemática de soteriologia. E o capítulo 1 e o capítulo 2, ele está dominado com esses pontos doutrinários. E eu quero falar um pouco baseado dentro dessa perspectiva, dessa matéria da salvação. Você vai ver que no capítulo 1, Paulo, quando escreveu essa carta aos irmãos de Éfeso, ele dita esses pontos salvíficos. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 4, Paulo vai falar sobre o processo da eleição. Ele diz que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos, escolhidos em Deus antes de todas as coisas serem criadas. Ele fala mais um ponto importante que está no versículo de número 7, se não falhar a minha memória, está acompanhando ali no telão. Ele fala sobre o processo da redenção, quando Cristo nos redimiu, nos salvou, nos sarou, nos purificou, nos libertou, nos avivou, nos vivificou, não com preço de bronze, prata, ferro, ouro, mas com o preço de sangue vertido e derramado na cruz do Calvário. Então Paulo vem falando sobre os pontos salvíficos, os pontos da doutrina da salvação, eleição, redenção. Eu vou resumir mais um versículo do capítulo 1, está no versículo de número 13, ele diz que esses eleitos, esses redimidos pelo sangue, eles receberam um selo, aleluia, eles receberam um presente. Qual é o presente? O selo com o Espírito Santo da promessa. Você está carimbado com o Espírito Santo, você está impregnado pelo Espírito Santo, você está imergido no e com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, habita em mim, habita em nós e habita em vós. Paulo vem falando sobre esses pontos da salvação, eleição, redenção, selo do Espírito Santo, dentre outros pontos que estão no capítulo 1. Só que o capítulo 2, pastor Gilmar, pastor Paulo vai explicar na prática como se deu esse processo, ou chegou esse processo de salvação até nós. Você vai ver que nós lemos na primeira parte do capítulo 2, esse capítulo é composto por 22 versículos, mas eu fico nessa primeira etapa do versículo 1 ao 10, e Paulo vai explicar na prática como se deu esse processo de salvação. Eu posso dividir esse capítulo 2, versículo 1 ao 10, em 3 partes. Quantas partes eu disse? Vocês estão acordados, né? Quantas partes eu disse? 3. Três partes. A primeira parte é o que éramos antes da cruz. O que éramos antes de Cristo derramar o sangue na cruz. Quem éramos nós? Quem era você? Quem era eu? Quem era o pastor Denis? Quem era o pastor Paulo? Quem era o sonoplasta antes da cruz? Quem era o porteiro que me recebeu com um sorriso no rosto? As porteiras ali, as obreiras. Quem eram vocês antes da cruz? É a primeira parte desse capítulo 2, versículo 1 ao 10. A segunda é o que Cristo fez por nós. O que Cristo realizou em nós. E a terceira é o que somos depois da cruz. Mas é óbvio que eu tenho que começar pela primeira parte. E a primeira parte se resume do versículo 1 ao 3. Mas eu vou me atentar ao versículo 1. Quando ele diz que Ele nos vivificou, Cristo nos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Esse era o nosso estado antes da cruz. Essa era a nossa situação antes da cruz. Paulo diz que estávamos mortos em delitos, em pecados. Essa palavra ofensa, pastor Denis, o senhor sabe melhor que eu que na palavrinha do grego, essa palavra ofensa significa paraptoma, que traz uma ideia de desejos repulsivos da carne. Traz uma alusão a
desejos desenfreados pelo pecado. Paulo está dizendo, era a nossa vida antes da cruz. O que batia no nosso ser, no nosso coração, eram os desejos pecaminosos. Ele não diz em Efésios 2:1, de forma completa, o que significa essa palavra ofensas e pecados. Mas ele vai corroborar com a mesma doutrina, lá em Gálatas 5:19-21. Se puder colocar na tela, por gentileza. São aproximadamente 16 itens pecaminosos. Gálatas 5:19-21. Paulo diz que as obras da carne, a qual são os desejos repulsivos que ofendiam a Deus e ofendem a Deus, são manifestas, as quais são. Você pode participar comigo, lendo juntamente comigo no 3? 1, 2, 3. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, eleva a voz, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo que essa era a nossa vida antes da cruz. Vivíamos em ofensas. Vivíamos com essa lista de pecados cravada no nosso peito, no nosso coração e na mente. Essa era a nossa situação. Paulo, ele vai discorrendo sem medo de assustar os irmãos de Éfeso. Ele diz, nós éramos cheios de ofensas e pecados, e o nível da nossa humanidade piora no versículo 2, porque ele diz que em outro tempo também andaste segundo o curso deste mundo. O que Paulo está querendo dizer? Vocês carregavam essa lista de pecados, e além de carregarem essa lista de pecados, vocês eram conduzidos pelas ideologias mundanas. Vocês eram conduzidos pelo sistema mundano. Eu vou contextualizar para você entender. O sistema diz, casamento homoafetivo não é pecado. O sistema diz, aborto não é crime. O sistema diz, drogas não matam. Eu poderia citar inúmeros pecados, delitos e ofensas hoje em nosso país, que muitos seguem essa ideologia mundana. Paulo está dizendo, vocês viviam conforme a direção desse sistema mundano. E para piorar a situação, além de estarem em ofensas, pecados, governados pelo sistema mundano, vocês estavam vocês eram conduzidos por quem estava por detrás desse sistema. E está até hoje quem? O próprio diabo, que ele chama no texto de príncipe das potestades do ar. Olha a nossa situação antes da cruz. Vocês estão acordados? Diga amém. Eu sei que é triste você saber que éramos assim. E para piorar a situação, Paulo não alivia, pastor Denis. Ele vai para o versículo 3, olha o que diz o versículo 3, e também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, nós tínhamos, e temos hoje, claro que depois da eleição, da adoção como filhos, nós conseguimos controlar com a ajuda do Espírito Santo. Mas antes da cruz, era o pecado que predominava em nós. Era o pecado que predominava a humanidade. Ele está dizendo, por natureza, vocês herdaram a natureza adâmica. Resumindo, vocês eram cheios de ofensas, delitos, governados pelo sistema mundial, governados pelo diabo. E a natureza de vocês era podre. Vocês estavam prontos, arrumadinhos, bonitinhos, belos, cheirosos,
empacotados para irem sem direito à baldeação, sem direito à parada, para o inferno. Paulo pegou pesado com os irmãos de Éfeso. Essa era a nossa situação. Essa era a sua situação. Essa era a minha situação. Mas o versículo 4 é para a gente colocar um sorriso no rosto. E alguém já colocou o sorriso no rosto. Por quê, pastor? Deus não quis que a nossa história parasse no versículo 1, 2 e 3 de Efésios 2. Ele permitiu uma vírgula. Desculpe usar essa simplicidade de um pregador. Ele permitiu uma vírgula. E disse: eu não vou perder vocês. Porque senão Lucas não estará com a igreja Nazarena em Barueri, dia 5 de janeiro, 11, 15 e 50 segundos da manhã. Eu não vou perder o pastor Denis, senão ele não casa com a irmã Sulamita e não tem os gêmeos. Eu não vou perder o pastor Paulo, senão ele não vai dar férias coletivas para os funcionários. Eu não vou perder a sonoplastia da igreja, senão eles não vão filmar o culto e dar um bom som para a igreja cultuar o meu nome. Então qual é o segredo? Eu vou liberar o meu amor sobre a terra. Aí Paulo diz: mais Deus. Esse mais Deus aqui é como se fosse um entretanto, portanto, uma condicional. Olha, vocês mereciam irem... Eu sou nordestino também, então vou falar a linguagem nordestina. De mala e cunha para o inferno. Vocês mereciam ir de mala, roupa, trastes, tudo que fosse ruim para o inferno. Mas Deus interviu na história e entrou com seu infinito amor para se cumprir o que está escrito em João 3,16. O que está escrito lá, você sabe, decorado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, gostei desse toque aí, que deu, entregou, presenteou o seu Filho unigênito para todo. Agora a pergunta é: todo quem? Aquele que estava em ofensa, pecado, governado pelo sistema mundano, governado pelo diabo, a natureza era podre. Ele diz: eu vou mandar Jesus só para resgatar o Gilmar, só para resgatar o Lucas. E se o Lucas crer, ele não vai mais perecer. Pelo contrário, a minha vida vai entrar na vida dele e ele garantirá a vida eterna. Ei, eu estou pregando essa manhã, pastor Denis, para quem foi alcançado pela graça. E eu preciso falar um português simples aqui. Você acha, eu não gosto de falar o nome dele nas minhas mensagens, mas eu preciso falar. Você acha que o diabo, ele está pouco se importando para a cor do seu cabelo? Você acha que o diabo tem raiva de você pela marca de roupa que você está no culto? Se é Hering, se é Riachuelo, se é C&A, se é Brooksfield, se é Hugo Boss, se é Armani. Dá glória a Deus que é coisa boa, Armani, Brooksfield. Não é pecado não. Ele está pouco se importando se você veio com relógios da Pagé. Melhor não usar, né? Se você veio com relógio da Monte Carlo, da Tommy Hilfiger. Não, ele está pouco se importando para isso. Ele não está se importando se o seu sapato é da JP, se é da Dorinhos, ou se é caramelo, ou couro de jacaré. Não, ele está pouco se importando se você mora na casa de 1 cômodo ou de 10 cômodos. More na de 10 se possível. Mas ele não está preocupado. A raiva dele não é se o seu carro é importado, se é popular, se é um Siena como o meu, se é um Celta, se é um Fusca, se é uma Brasília, se é uma BMW, se é uma Compass. Dá glória a Deus que não é pecado também. Ele não está preocupado com isso. A maior raiva dele é que você não merecia nada, você não valia 1 centavo, nem eu valia nada, mas a graça de Deus te enxergou, a graça de Deus te encontrou. E sabe aonde a graça de Deus foi? Vou falar, tá? Ele
Ele foi lá naquele pagode, lembra? Ele foi lá naquele sambão, você não saía do sambão, meu Deus. Ele foi lá naquela muvuca, vou falar. Ele foi lá naquele beco escuro. Ele foi lá naquela comunidade. Ele foi lá naquele forró, no ralabucho, no brega, na discoteca. Ele te viu quando ouvia Reginaldo Rossi. Ele te viu quando ouvia Amado Batista. Ele te viu quando ouvia Frank Aguiar. Ele te viu quando você ouvia Barão da Pisadinha. Mas mesmo assim ele foi lá, te pegou, te trouxe para a igreja do Nazareno, te colocou sentadinho aqui, sentadinha, e através da palavra te deu um banho, injetou 2 perfumes importados. O primeiro se chama graça, o segundo se chama misericórdia, e hoje você é uma nova criatura, porque o amor de Deus te alcançou. Quantos foram alcançados por este amor? Quantos foram alcançados por este amor? Nós estamos aqui pela graça. Nós estamos aqui pelo favor imerecido. Se fôssemos puxar a capivara, e não é o meu papel fazer isso, cada um aqui carregava essa lista cravada no seu peito. Se eu fosse puxar a história de alguns aqui, Gilmar, vou pegar pesado. A gente é do gueto, irmão, região oeste. Eu andava com HK na cinta. Ninguém podia falar um A para você, que você falava o B, o C, o D, o E. Ninguém podia falar, olhar torto para você, que você já ia para cima. Mas olha o que a graça te fez. Pegou você, um valentão, uma valentona, deixou você mansinha, porque a graça faz isso. A graça substituiu a cachaça, a 51, a Red Label, a Brahma. Pastor, como o senhor sabe? O senhor bebe? Não, irmão. Eu tenho que me atualizar para falar na linguagem da minha geração. Eu falo num nível simples mesmo. E hoje você bebe 3, 4 litros de água por dia. É só a graça que faz isso. A graça te alcançou. Eu vou falar o que o Espírito está me impulsionando a falar aqui. Os cachorros lambiam os teus lábios. Ninguém dava um tostão pela tua história, pela tua vida. Posso ir mais baixo? Você era considerada a ovelha negra da família. Mas a graça chegou lá. O amor de Deus chegou lá. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Quem éramos antes da cruz, pecadores, falhos, errantes, pecaminosos, frágeis. O que Deus fez por nós? Ele derramou o seu amor. Esse amor que não há descrição. Esse amor que não há como mensurar. Esse amor que não há como narrar. Esse amor que não há como expressar, pastor Denis, em palavras. Mas eu sou curioso e eu tentei descrever. Esse amor é imensurável. Esse amor é inexplicável. Esse amor é inconfundível. Esse amor é imerecido. Esse amor é insubstituível. Esse amor é incansável. Ele não se cansa de você. Esse amor é irresistível. Você não consegue ficar longe mais desse amor. Esse amor é incondicional. Não é pelo que você tinha a oferecer, não, pelo contrário, Ele te amou primeiro, mesmo sem você ter nada para lhe oferecer. Esse amor é inegociável. Esse amor é irradiante. Esse amor é indistinto. Esse amor é ilógico. Qual é a lógica de Deus te resgatar da onde você era? Não tem explicação. Isso foi o amor de Deus. Esse amor é insuperável. E esse amor é invencível. Receba o amor de Deus no teu coração. Receba a paz de Deus na tua vida.
Agora a pergunta que não quer calar: o que era antes da cruz? Pecadores. Carregávamos a lista negra. O que Cristo fez por nós? Derramou o seu amor vertido na cruz do Calvário. Mas e depois da cruz, pastor Gilmar? Acho que vocês estão cansados. Vocês querem ouvir? Diga amém. Amém. Depois da cruz, pastor Lucas, versículo de número 10, eu concluo aqui. Versículo 10, por gentileza. Porque somos feitura sua. Na leitura imediata, quando eu fui ler, pela minha simplicidade lógica, eu falei: será que essa palavra feitura tem a ver com feitos? Será que essa palavra feitura está atrelada à feiura? Não. Essa palavra feitura, na palavrinha do grego, é poemia. Poemia, na nossa linguagem, é poema. O que Paulo está querendo dizer? Olha a situação de vocês no versículo 1, 2, 3. Olha o que Cristo fez por vocês no versículo 4 e 5. Derramou a graça através do amor. E aí, Paulo? Agora, depois da cruz, depois da graça, depois da misericórdia liberada, depois do amor de Cristo concedido, vocês são feitura. O que Paulo está querendo dizer? Vocês são um poema. Eu fiz questão de ler de forma proposital Gálatas 5,19, para você entender que carregávamos a cédula que está escrito em Colossenses 2,14. Carregávamos uma cédula, uma lista negra, cheia de pecado. Mas o que Cristo fez com essa cédula? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. É como se Cristo tivesse pegado, pastor Denis, a lista negra e rasgado ela. Isso aqui, vou falar igual itinerante, pastor Denis, só vai pegar quem estiver ligado. Esse itinerante, né? Apesar de eu não estar pastoreando a igreja, o pessoal fala itinerante. Antes eu achava que não, tá tudo bem, sou itinerante, tá tudo bem. Mas os itinerantes assim, né? Se não pegar. Mas o que Paulo está querendo dizer? Olha, Cristo pegou essa cédula de condenação, rasgou. E agora? Agora vocês são feitura. Vocês são um novo poema na mão de Deus. Um poema é composto de versos, estrofes, hipérboles, pontos poéticos, né? Expressões poéticas de romance, amor, carinho. O que Paulo está querendo dizer é: vocês não carregam mais a lista negra de condenados. Em 2025, Cristo está... Tem um papel aí? Me ajuda a pregar. Eu vou terminar agora. Já 2 minutos eu termino. Mas eu preciso aplicar com força isso aqui. Posso rasgar esse papel? Pode rasgar. Tem caneta. Me ajude a pregar. Olha que coisa. Aqui já tem caneta. Paulo está dizendo: o pecado, isso aí, vocês ligaram, que vocês carregavam, foi Denis, Lucas, Gilmar, Paulo, alcançado pela minha graça. E agora, Pai? Agora eu vou escrever um novo poema. A folha em branco, conjectura de pregador, caneta na mão. Na velha vida, vou pegar pesado, comprava e não pagava. Na velha vida, mentia para o cônjuge. Na velha vida, passava cheque sem fundo. Apertou, ai meu Deus, eles estão bravos comigo, mas eu preciso falar. Na velha vida, alcoólatra.
na velha vida adúltero, na velha vida mentiroso, na velha vida glutão, na velha vida lascivo, na velha vida cobiçoso, na velha vida corrupto, na velha vida falava palavras torpes de baixo escalão. Mas e agora? A cédula foi rasgada e na nova história vai ser pastor de igreja, porteiro de igreja, advogado, juiz, patrão, empresário, pai de família, mãe de família, vai ser líder dos jovens, vai cantar no coral da igreja, vai fazer parte dos músicos, vai abrir culto, vai fechar a porta, vai falar de Jesus, vai pregar as nações. Eu quero liberar uma palavra. 2025, Deus está escrevendo um poema novo da tua história. 2025 é capítulo novo, página nova, estrofe nova, versos novos, palavras novas, história nova, vida nova, família restaurada. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu não pedi até agora e eu peço e eu concluo agora. Levante as suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não é mais escravo do pecado. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te abraçou. E Deus me trouxe aqui para liberar para alguém nesse domingo de manhã. 2025, eu vou escrever um novo poema na tua história. Aonde houver uma mão levantada, receba essa palavra. Deus está escrevendo um poema novo na tua família. Deus está escrevendo um poema novo no teu ministério. Deus está escrevendo um poema novo na tua história. E nesse poema, pastor Lucas, o que está escrito nessa nova história? Porque o versículo 1, 2, 3 de Efésios 2, eu era filho da ira. Eu era condenado pelos delitos e ofensas. Mas na nova história, Paulo depois de Cristo é fantástico. Gálatas 4. Por gentileza, eu concluo aqui, vocês cantam. Gálatas 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Olha isso aqui, pastor Paulo. Minha irmã, olha isso aqui, minha irmã. Na antiga história, filhos da ira. Mas depois da cruz, olha o que Paulo vai dizer: a fim de recebermos a adoção de filhos. Na antiga história, condenado. Na antiga história, inferno. Mas na nova história, filhos de Deus. Aleluia. Versículo de número 6. Olha isso aqui. 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Paulo está querendo dizer, na nova história, no novo poema, vocês têm a legalidade que Cristo tinha com Deus, de olhar para Cristo e falar com Cristo. O próprio Cristo deu a senha, não foi? Quando fordes orar, fecha a porta do teu aposento, fala ao teu pai em secreto, que o teu pai que te ouve em secreto te recompensará em público. Ei, olhe para cá. Eu nasci em Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, lote 92, no Hospital Geraldão. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e conhecer a terra que eu nasci. Eu vim para cá com um ano, mas eu não nego as origens. Eu sou pernambucano. E quando pergunta, tem nordestino? Levanta a mão. Não tenha vergonha de onde você nasceu. Ah, pastor, mas onde eu nasci comia calango. Levanta a mão com orgulho e diz que comia calango. Eu não consigo chamar o meu pai, apesar de ser paulista praticamente, mas eu não consigo chamar o meu pai de pai. Eu não consigo falar: pai, vamos ali. Pai, vem cá. Eu uso o termo nordestino:
Pensa, painho. Tem nordestino aqui? Tem nordestino aqui? Pensa, painho. Painho, o senhor está bem? Painho, vamos lá. Painho, vem cá. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Lucas, na nova história você tem acesso ao Pai. E você pode olhar para os céus e dizer: painho, painho. Na antiga história você não tinha direito a falar com ninguém, mas na nova história você tem direito a falar com o seu Pai. Eu já falei com ele hoje. Alguém já falou com ele hoje aqui essa manhã? E olha isso aqui, o 7. Vocês vão cantar Liberta-me de mim? É esse? Vocês estão na fiação, hein? Assim que já não és mais servo. Esse servo aqui, outras versões, vocês já não são mais escravos. Vocês não estão presos mais em Efésios 2, 1, 2, 3. Não. Vocês já não estão mais sob as ofensas, delitos. Ah, pastor, mas é claro que a natureza, a gente luta, isso aqui é para outro dia. Mas vocês estão entendendo a linhagem da mensagem? Vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. E se és... Olha o que Paulo está dizendo. E se és filho... Vocês receberam um presente nesse novo poema. Qual, Paulo? Além de filho, Lucas, vocês também são herdeiros de Deus. Pastor Denis, eu ofendi alguém, eu vou explicar melhor. O senhor Abravanel Silvio Santos, pastor Paulo, partiu. Ele deixou para cada filhinha 100 milhões de reais. Eu disse 100 milhões de reais. Isso em um banco só, rendendo 1% por mês de juros, daria de rendimento, pastor Gilmar, 1 milhão de reais. Você poderia por mês se acordar como a Patrícia Abravanel e falar: o que eu vou fazer com este 1 milhão de reais? Sem mexer nos 100 milhões. Eu particularmente, eu acho que eu nem sei o que iria fazer. Iria para os Estados Unidos, Dubai, Cancún. Você não deu glória a Deus que você está com inveja. Vocês querem ficar aqui, é problema de vocês. A irmã até falou: manda, Senhor, manda, Senhor. Com 1 milhão de reais, eu não tenho ideia. É 1 milhão de reais por mês. Eu daria casa para o meu pai, eu compraria carros, eu ajudaria igrejas, construiria templos para quem precisa. Eu sei lá o que eu ia fazer com 1 milhão de reais. É muita coisa por mês, só de rendimento. Mas olha para cá, olha para cá. Se elas não cuidarem desses 100 milhões de reais, acabará os 100 milhões de reais. Porque ainda é algo perecível. Mas Paulo está dizendo, na nova história, além de filho, vocês são herdeiros. E não é com posses terrenas. Vocês são herdeiros com heranças espirituais. Você está do lado, eu concluí. Você está do lado de um milionário e você não se ligou ainda. Você está do lado de uma... Dá uma olhadinha para ele, uma olhadinha para ela. Você está do lado de um milionário, de uma milionária, não é com bens terrenos. E qual é a minha herança, pastor? Pega isso aqui se você crê. A sua herança é a salvação e a vida eterna. Você pode celebrar ao Senhor Jesus essa manhã. Cantem. Posso orar, pastor Denis? Se coloque de pé. Nós estamos no janeiro em que muitas igrejas fazem cultos de restauração, cultos proféticos, cultos de vitória, cultos de bênção. É só o 5º dia do mês. Eu gostaria que você fosse boca de Deus. Hoje eu vim pregando numa liberdade, pastor Denis, mais despojado do que eu costumo pregar aqui, mas eu estou sentindo a graça de Deus aqui.
E eu vi que essa igreja não se escandaliza em abraçar, beijar, sei lá, dar pedala em alguém. Eu vi que vocês não se escandalizam com isso. Mas você vai escolher 2 a 3 pessoas, e você vai dizer para ela: Deus está escrevendo um novo poema da tua vida. Deus está escrevendo a tua nova história. Fala para ele: 2025 é ano de novas estrofes na tua vida. É ano de novos versos na tua história. Você vai viver o novo de Deus no teu ministério, o novo de Deus no teu casamento, o novo de Deus nas tuas finanças, o novo de Deus nos teus projetos, o novo de Deus nos teus estudos. Diga para ele: Deus está escrevendo o poema da tua história. E neste poema a vitória, neste poema a salvação, neste poema a libertação, neste poema a transformação, neste poema a milagre, neste poema a cura, neste poema a vitória. Seja profeta para alguém. Sem tua graça, o que seria de mim? Oh, meu Deus. Deus está escrevendo a história de vocês. Eu vou cantar com vocês. Escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Cante! Então liberta-me de mim. Sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Pai, a tua palavra foi pregada essa manhã. Senhor, 2025 será um ano de muitas vitórias. Eu sei que haverá desafios, haverá dificuldades, haverá tempestades, haverá algumas covas de leões, haverá alguns Golias no meio do processo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço a tua força sobre os teus filhos, o teu vigor, a tua energia, Pai, para que eles superem todas as adversidades. E nos momentos de lutas e fraquezas, eles lembrem dessa palavra: eu sou um novo poema na mão de Deus. Eu sou uma nova história na mão de Deus. E possuir por herança, ó Pai, a adoção de filho. Ajuda a tua igreja, ajuda a Nazareno, pastor Armando, consola os corações, ó Pai, dos seus familiares. Abençoe o pastor Denis, toda a equipe de obreiros. Abençoe essa casa e que possamos, Senhor, chegar ao final dessa linda história e sermos salvos e redimidos em Ti cada dia mais. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga aleluia. Cadê você que está afastado dos